Boa noite. Rodoviários ignoram decisão judicial e paralisam 100% da frota de ônibus no centro de Manaus nesta sexta-feira. Os passageiros foram surpreendidos com essa paralisação e milhares de pessoas ficaram prejudicadas neste quarto dia de greve, que teve até coletivos depredados na região central. 60% da frota de ônibus chegou a atender os passageiros em paradas e terminais de Manaus. Mas por volta das 9 horas, os coletivos começaram a se enfileirar em duas avenidas do centro da capital. Resultado, os passageiros tiveram que buscar outras alternativas. Falaram que era só 30% hoje, eu ainda vim do terminal 5 para cá, ainda estava quase normal, né? Mas chegou aqui, ó, parou. Parou aonde esse aí? Lá embaixo, para cá do terminal, esse terminal daqui. Vai seguir para onde na pernada? Lá pro centro. Os passageiros ficaram revoltados porque pagaram a passagem, mas foram deixados no meio da viagem e tiveram que seguir a pé. Os motoristas, a gente entende que eles têm o direito, tá? Para pedir os direitos que merecem. Mas o povo não tem o direito de pagar pelos erros dos patrões. Ficaram com o dinheiro da nossa passagem, né, e deixaram nós na rua, bem dizer. O que é que eles falaram lá ou não falaram nada? Falaram que iam parar e pronto, parou. Grávida e com uma criança no colo, essa dona de casa teve que caminhar até a área central para fazer um exame. Eu vou lá no médico, vou fazer um exame. Aí não vou chegar mais com tempo já, mas eu vou ter que ir lá do mesmo jeito. Esse outro passageiro ficou revoltado e depredou 2 ônibus. Ele chegou a ser abordado pela polícia militar e discutiu com um dos motoristas dos coletivos. Aí joga todo mundo no meio da rua, rapaz. Entendeu? Isso é desumano o que vocês fazem. Entendeu? É desumano mesmo, é desumano. Cala a boca, tu não é mandado calar a boca não, rapaz. Autoridades aqui é eles podem mandar eu calar a boca, você não. Era pra ter devolvido menos entendeu? dinheiro, Porque ele repõe não já dá essa passagem, pô. Então tá jogando nossas casas e joga no meio da rua. Vocês estão certos? Onde vocês estão certos? Quer fazer manifestação? Fala na estação, fala na garagem, rapaz. A fila de ônibus parada em avenidas no centro foi quilométrica. E o Terminal 1, no centro de Manaus, também foi interditado pelos coletivos. Os rodoviários descumpriram uma determinação do Tribunal de Justiça do Amazonas que exigia que 60% da frota de ônibus circulasse nesta sexta-feira em Manaus. 80% dos coletivos ficaram parados nas ruas do centro da capital, pegando de surpresa e prejudicando os usuários do transporte público. No fim da manhã, a paralisação chegou a 100%. Alguns coletivos voltaram vazios para as garagens das empresas. Ontem, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região aumentou para 300 mil a multa ao Sindicato dos Rodoviários se a greve continuasse. O Tribunal de Justiça do Amazonas disse que pode aplicar multa de mais de R$100 mil por hora de paralisação. Um total de R$400 mil somadas às duas decisões. Este foi o 4º dia de greve dos rodoviários de Manaus. A categoria briga com os empresários por um reajuste salarial de 3% para os 4 mil trabalhadores que atuam no transporte público da capital. Agora eu quero mostrar para você imagens gravadas pela nossa equipe de pessoas que foram abandonadas pelo transporte público no centro de Manaus. Você acompanhou na matéria, mas é bom a gente mostrar de novo, porque essas pessoas precisaram continuar a viagem a pé. Eles são consumidores que pagaram por suas passagens no dia de hoje, saíram de suas casas e foram surpreendidos dessa forma ao ser deixados no centro de Manaus sem ter como chegarem aos seus destinos. Uma tremenda falta de respeito com os usuários do transporte coletivo de Manaus. Daqui a pouco a gente volta a falar desse assunto. E em reunião, agora a gente fala do preço do diesel, porque na sexta-feira passada, o governo federal tomou medidas para dar fim à greve dos caminhoneiros. E entre essas medidas, tal de reduzir 46 centavos no preço do diesel. A medida passa a valer a partir de hoje, mas como o valor do combustível não pode ser definido pelo poder público, os postos devem dar desconto em cima do preço cobrado por eles no dia 21 de maio, no dia que foi o início dessa greve. E para isso, uma placa deve informar o valor dessa data do dia 21 de maio e o que deve ser fiscalizado pelo PROCON.
A partir de agora, o posto de combustível que comprar o diesel já com preço menor terá que repassar o desconto ao consumidor. A redução de 46 centavos no litro do diesel faz parte do acordo do governo federal com os caminhoneiros para pôr fim à greve da categoria pelo Brasil. Também reafirmamos, deverão estar assentadas a partir de segunda-feira nos postos de combustíveis placas aonde essa redução fique clara, onde esteja exposto o valor cobrado em 21 de maio, o valor do desconto e o valor atual do diesel. Desconto esse, eu repito, que deve ser no mínimo de 46 centavos. O preço aqui, em comparação às outras praças, é muito alto, né? Então, baixou 46 centavos, é bom para o diesel, é bom para o comércio, é bom para todo mundo, mas tinha que baixar a gasolina, né? Na minha opinião, deveria também se estender a gasolina, ao álcool, a melhorar a vida de todo mundo também, né? É bom, né? Porque baixou, mas por toda a confusão que houve, tudo que aconteceu, era para estar pelo menos 50% mais barato. Nos próximos dias, a redução pode ainda não ser percebida pelo consumidor. Isso porque alguns postos ainda trabalham com estoque antigo. Quando é necessário, sim, que o combustível que está saindo hoje, que o diesel que está saindo hoje das refinarias chegue aos postos de combustíveis. Já tivemos algumas conversas nesse sentido. As informações que temos são de que, para que isso aconteça em todo o Brasil, são necessárias 72 horas. Mas até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do Brasil terão que praticá-lo. Têm o dever legal de praticá-lo. Aqui em Manaus, muitos estabelecimentos vão precisar se ajustar rapidamente, até porque quem não acatar a decisão pode ter a licença cassada e ser obrigado a pagar uma multa que ultrapassa 9 milhões de reais. Por meio de nota, o Sindicato do Comércio de Combustíveis do Amazonas disse que vê com muita preocupação o anúncio do governo federal. Para a categoria, a decisão foi feita de forma irresponsável e desprovida de fundamentos na legislação ou na realidade. A nota segue dizendo que não há ou foi editada qualquer lei ou norma que estabeleça redução de preço obrigatória pelos postos ou pelas distribuidoras. E a Marinha do Brasil intensifica as fiscalizações nos rios da região, principalmente para embarcações com destino a Parintins durante o Festival Folclórico. As ações fazem parte da Operação Parintins 2018, que tem como objetivo garantir a concessão do passe, documento obrigatório que vai permitir a chegada das embarcações até a ilha Tupinambarana. De acordo com a capitania, no ano passado, 25 mil pessoas que visitaram Parintins utilizaram o transporte fluvial. Para este ano, a previsão é que haja um acréscimo de 40% no número de visitantes. Desde o início das inspeções em abril, das 52 embarcações já vistoriadas, apenas 14 foram aprovadas e 8 já pediram cancelamento da fiscalização por não haver tempo suficiente para se adequar às exigências. A gente só vai poder demandar Parintins quem tiver o passe. Acontece todo ano de embarcações atracarem lá na balsa sem a questão sem o passe. Nesse caso, o que a gente orienta? Vai ter que voltar para Manaus. Deixar os passageiros no porto e vai ter que tentar fazer um agendamento de cima da hora já com o pessoal que estiver de prontidão, uma equipe de prontidão que vai estar na Capitania dos Portos e vai tentar observar se dá para se essa embarcação ela pode seguir para Parintins, se ela apresenta condições seguras de navegação para Parintins. Feito o agendamento, a vistoria analisa as condições da embarcação e caso os itens de segurança e de permissão para navegar estejam dentro das normas, o passe para essas embarcações é entregue a partir do dia 20 de junho. As maiores irregularidades encontradas apontam para itens básicos como iluminação inadequada, coletes salva-vidas sem condições de uso, extintores sem pressão e documentos fora da validade. Para checar e confirmar de que a embarcação ela vai seguir para Parintins de uma maneira segura e de que a gente não vai ter nenhum problema, um acidente na navegação. A operação conta ainda com o apoio das polícias civil e militar e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ.
Para mais informações sobre a Operação Parintins, entre em contato com a Capitania dos Portos pelo número 99302-5040. E agora vamos conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura mínima de 24 e a máxima de 32 graus. A mesma previsão para o município de Atalaia do Norte, onde as temperaturas também variam entre 24 e 32 graus. Em Humaitá, o tempo fica ensolarado pela manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 23 e a máxima de 31 graus. E em Urucará, a previsão é de sol com possibilidade de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 24 e 32 graus. Entramos no mês de junho e está chegando o Dia dos Namorados. E apesar das greves que afetam a economia, a expectativa do comércio em Manaus é de crescimento nas vendas em relação ao ano passado. É só chegar o mês de junho para as vitrines ficarem assim, cheias de corações. Depois daquela pesquisada nos preços, vem as dicas. O que a senhora quer ganhar no Dia dos Namorados? Eu quero ganhar um presente também, um vestido. Quero ganhar roupa, celular, tudo que vier, já estou agradecendo. Você merece? Mereço sim. Você já sabe o que tu queres ganhar no Dia dos Namorados? Quero ganhar um iPhone. Estou pesquisando o meu presente, né? Claro. Para falar pro maridão? Sim, ele vai ser o meu patrocinador. O preço tá bom, tá ótimo. Neste ano, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, vendas para o Dia dos Namorados terão um aumento de 1,8% se comparado com o mesmo período do ano passado. E o consumidor deve gastar em média R$ 115. Ainda segundo a pesquisa, são as mulheres quem mais vão presentear este ano. Na pesquisa mostra que os homens têm a sensibilidade menor do que as mulheres querem muito mais elas darem os seus presentes. Eu ainda acredito que as mulheres são mais românticas e por isso que ela tem a preferência de estar dando presente. Eu espero que os homens também fiquem mais românticos nesse dia, porque também as mulheres precisam receber os seus presentes para que cada vez mais, pelo menos, o mundo diminua e tenha mais açúcar na vida de cada um. A pesquisa aponta que os artigos de perfumaria estão em primeiro lugar na lista de intenção de compras, com a preferência de 1 a cada 5 consumidores. Os outros são aparelhos celulares, com 14%, seguido de vestuários e calçados. Nessa loja tem sapatos e tênis com 35% de desconto. Nós estamos iniciando essa campanha hoje, né? Vai do dia 1º até o dia 12 de junho, né? Como eu te falei, são descontos que variam de 30% a 35%, né? Produtos femininos e masculinos. Pode até ter desconto e promoções para a data, mas a expectativa do comércio ficou um pouco menor nos últimos dias, viu? Isso porque os movimentos grevistas vêm deixando muitos lojistas e clientes preocupados. Mesmo assim, na sua avaliação, é um momento desafiador, assim, no seu ponto de vista? Muito desafiador, porque a cada momento surge algo que ninguém está esperando. E com isso preocupa muito mais o cliente que vai entrar na loja, que não sabe o que acontece no dia seguinte, é susto em cima de susto. Com isso ele também está empregado em algum lugar, ele pode também estar sendo demitido. Com isso ele compra menos e com isso a economia diminui, o impacto é muito maior. Mesmo assim, o comércio segue confiante. Afinal, presentear a pessoa amada na terceira data que mais movimenta o comércio nunca é demais. Então nós vamos esperar, se Deus quiser, ultrapassando tudo, porque o comércio realmente tem essa situação de sempre ultrapassar essas barreiras para que a gente possa cada vez mais atender melhor o nosso cliente. Agora a gente volta a falar sobre a greve do transporte coletivo, porque em uma reunião realizada nesta tarde na sede do Ministério Público do Trabalho, entre Sinetran e sindicatos dos rodoviários, não houve nenhum consenso e a paralisação dos coletivos deve continuar. A reunião começou na manhã de hoje na sede do Ministério Público do Trabalho, no bairro de Flores, na zona centro-oeste de Manaus. O procurador do Trabalho, Josinei Dourado, foi quem mediou a reunião.
mas não adiantou. Infelizmente, eu tentei ponderar para todas as partes, para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e para o presidente do Sindicato das Empresas, para que houvesse uma busca de um consenso, de uma solução, porque a sociedade está precisando, né? Tem muitas pessoas hoje que estão no centro, agora no centro, e não estão tendo condições de retornar, porque os ônibus, ora estavam parados e agora retornaram à garagem. Então, acho que acima de qualquer problema trabalhista está o interesse público e está o problema da sociedade, que está sendo penalizada por conta dessa discussão e que apenas alguns pontos que faltaram ser resolvidos para a gente poder pôr fim a essa greve. Representantes do Sinetran, da SMTU e do Sindicato dos Rodoviários tentavam buscar meios para acabar com a paralisação no transporte coletivo na capital, que completa 4 dias hoje. Pouco mais de 7 horas de reunião, o Sindicato dos Rodoviários de Manaus vai levar as propostas a uma assembleia feita pela categoria. E caso nada seja aceito, a paralisação vai continuar. E essa proposta do Sinetran, a gente vai levar para submeter à Assembleia. Os trabalhadores vão decidir se eles aceitam esse acordo ou não. O diretor jurídico do Sinetran voltou a afirmar que não terá acordo, até que a frota dos coletivos volte a operar em 100%. Felizmente, não foi possível chegar a um acordo devido à quantidade de exigências do sindicato. Nós não estávamos dispostos também a negociar com a cidade de Refém, com a greve em curso. Todavia, a pedido do Ministério Público, aceitamos voltar à negociação, mas, no entanto, as exigências dos sindicatos rodoviários, por descabidas, impediram um acordo. Eles querem demitir 40% da categoria e contratar 40% de intermitentes, horistas e parciais, ganhando metade do salário, sem plano de saúde, sem cesta básica, sem vale-lanche. Mas a obrigação deles, eles dizem que eles estão dentro da lei, mas eles não recolhem INSS há 5 anos, porque não estão presos. Aqui em Manaus todo mundo sabe o que os empresários fazem, o prefeito sabe que é omisso, está se escondendo das negociações. Quem manda no transporte coletivo é o prefeito, e ele está se escondendo, o prefeito. Vergonhosamente, o prefeito Arthur está deixando a desejar, e a cidade sem ônibus. A gente salienta que a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, que representa a Prefeitura de Manaus, também participou dessa reunião. Essa reunião que foi no Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público Estadual, na manhã de hoje, também entrou com uma ação na Justiça, pedindo como sentença multa aí para a Prefeitura de Manaus, para a SMTU, Sinetran e também para os rodoviários, além de pedido de prisão para o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Um decreto do presidente Michel Temer, que prejudica o polo de concentrados do Distrito Industrial de Manaus, causou uma mobilização da bancada do Amazonas, que se reuniu na tarde de hoje aqui em Manaus. O repórter Orestes Litaif acompanhou essa reunião. Eu falo agora com ele ao vivo. Boa noite, Orestes. O que ficou definido nessa reunião da bancada amazonense? Olha, Neto, o que ficou definido é que a bancada do Amazonas, que é composta pelos 8 deputados federais e os 3 senadores, disseram que vão fazer de tudo para tentar reverter esse decreto presidencial. Boa noite para você, uma boa noite especial para quem está em casa nos dando o prazer da audiência. Olha, esse decreto, ele assinado pelo presidente Michel Temer no dia 30 de maio, ou seja, anteontem, ele reduz de 20% para 4% os incentivos fiscais do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. E pelo decreto, essa redução é destinada para os fabricantes de concentrados do Guaraná, que hoje é considerado um dos principais setores do polo industrial de Manaus. Na prática, esse decreto do governo federal, ele pode afetar a exportação dos derivados do Guaraná e também, inclusive, pode afetar a geração de emprego aqui na cadeia produtiva aqui no Amazonas. E aí a gente está falando de trabalhadores aqui de Manaus e também do interior do estado. E aí a gente diz que para evitar esses prejuízos, a bancada do Amazonas no Congresso se reuniu hoje aqui em Manaus. Eles disseram que vão fazer de tudo para tentar reverter esse decreto.
E aí, o líder da bancada disse que esse decreto do governo federal foi usado justamente para tentar cobrir parte do rombo deixado pelo subsídio do diesel que foi destinado aos caminhoneiros. E aí a bancada, que é composta pelos 8 deputados federais e os 3 senadores, disseram que vão fazer de tudo para tentar reverter. Vamos ouvir o que o líder da bancada do Amazonas falou, o senador Omar Aziz. Nós não temos que sacrificar a economia para dar subsídio de diesel. Nós temos que ir para o cerne da questão. Por exemplo, não dá para ter o diesel e a gasolina aumentado diariamente, como está sendo. A questão maior é que nós estamos abrindo um precedente. Não é a questão de quanto o Estado deixa de arrecadar ou não deixa de arrecadar. Mas essa questão, por exemplo, quando você diminui o IPI, não é a diminuição do IPI para a empresa, porque ela não paga, ela é zerada no IPI aqui, mas ela entra com crédito. Você está me entendendo? É isso que é a questão. Pois é, Neto. E aí, nessa reunião de hoje, a bancada do Amazonas entrou em contato por telefone com o presidente Michel Temer. E aí, por telefone, o presidente Michel Temer não quis se comprometer em revogar esse decreto e ainda disse que os prejuízos esse ano vão ser baixos e que no ano que vem tudo será resolvido. Vamos ouvir o que o presidente Michel Temer falou. Talvez este ano haja uma pequena perda, mas na verdade recuperada integralmente no ano que vem. Eu digo isto não como palavra definitiva, porque ainda hoje eu dizia ao ministro Guardi a todos que encontrasse a melhor solução para resolver desde já esse problema, que nem se aguardasse a hipótese da redução dos benefícios agora para repercutir no ano que vem. Pois é, Neto. Certo é que o que ficou definido é que na terça-feira que vem a bancada do Amazonas no Congresso Nacional vai se reunir com o ministro da Fazenda, o Eduardo Guardia, e aí vão tentar reverter esse decreto que prejudica e muito o setor de concentrados do Polo Industrial de Manaus. Neto. Muito obrigado, Oreste, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse caso e o governo do Amazonas enviou uma nota na tarde de hoje afirmando que o governador amazonino Mendes reuniu-se hoje com o presidente da República, Michel Temer, para tratar justamente desse assunto. O governador salientou que o decreto prejudica diretamente as indústrias de refrigerantes do Amazonas, gerando prejuízo ao PIN, sobretudo às garantias constitucionais à Zona Franca de Manaus. E ele classificou como um dos maiores ataques ao polo industrial amazonense. De acordo com o governo, o presidente Michel Temer determinou ao Ministério da Fazenda e à Receita Federal que as garantias da Zona Franca de Manaus sejam cumpridas de forma constitucional, como avalizou há mais de 15 anos o Supremo Tribunal Federal. Participaram dessa reunião em Brasília o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, e os presidentes nacionais da Coca-Cola e da Ambev, além do deputado federal aqui pelo Amazonas, Paulderney Avelino, do Partido Democratas. E uma pesquisa nos Estados Unidos indica que os americanos estão buscando a cirurgia plástica por causa das selfies nas redes sociais. Aqui no Brasil, os jovens são os que mais buscam esses procedimentos. Só que nem sempre se preocupam, nem sempre essa procura, na verdade, é por vaidade. Em alguns casos, é por baixa autoestima, perdão. Vamos acompanhar. A procura por uma aparência dos sonhos tem crescido em todo o mundo. E os padrões de beleza divulgados pelas mídias têm grande influência nesse aumento, como explica esse psicólogo. A rede social, ela tem um valor muito grande. Instagram, Facebook, as próprias novelas das emissoras de TV, elas conseguem monopolizar a massa de uma forma que todo mundo vai correr em busca disso. Os Estados Unidos é líder em procedimentos dessa natureza. Só que uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas apontou que o Brasil está em primeiro lugar no ranking de cirurgias entre jovens. Só no ano passado, 66 mil jovens nos Estados Unidos realizaram procedimentos cirúrgicos estéticos. Já no Brasil, o número chegou a 90 mil.
Na maioria das vezes, são pessoas que não estão satisfeitas com a aparência atual, mas em alguns casos é preciso até um acompanhamento psicológico, como afirma o secretário regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Quando eu estou lidando com um paciente que eu vejo que tem essa parte psicológica mais afetada e que talvez eu não consiga galgar o resultado que ele imagina, eu prefiro primeiro passar esse paciente por um tratamento ou uma avaliação psicológica para que a gente faça adequadamente e indique adequadamente o procedimento que ele possa realizar depois dessa avaliação psicológica. A Thaís fez rinoplastia há 14 anos, quando tinha 19 anos de idade. Ela teve o desejo de fazer o procedimento, pois sofria bullying. Eu estava acreditando que tudo ia melhorar na minha vida a partir do momento que eu fizesse essa cirurgia. E foi quando realmente eu fiz e graças a Deus deu tudo certo. Eu fui com um pouco de medo de receber como toda cirurgia, mas foi maravilhoso. Nem sempre a procura pelo procedimento estético está associada só à vaidade. Em muitos casos, são buscas por cirurgias reparadoras, do tipo que mexe com a autoestima da pessoa. Essa exposição maior do corpo, ela gira e gera também aquela expectativa de você estar sempre com um corpo perfeito, um corpo que você possa apresentar. Mas existe também toda a casuística psicológica, que às vezes uma mãe jovem, duas ou 3 gestações, com uma pitose leve das mamas, isso incomoda muito psicologicamente. Mas mesmo com os tais padrões de beleza, esse psicólogo afirma, é preciso se aceitar e se quiser mudar, que tenha certeza. Você tem que aprender a gostar de você do jeito que você é. Mas se tem algo que você precisa melhorar e você gostaria de melhorar, tudo bem. Mas se tem algo que você está perseguindo, que você quer, vai chegar um momento que você vai ter aquilo e você vai ver que você não é suficientemente feliz. Thaís se sente realizada até hoje com a cirurgia. Para ela, é preciso ter confiança antes de fazer algo que muda a característica física. Você ter essa autoestima, a autoestima é tudo, né, gente? Pra gente poder se dar bem no trabalho, pra gente poder se dar bem com a vida pessoal, no seu relacionamento, no que quer que seja, sua autoestima é tudo. Fique agora com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e bom fim de semana.